Não disse nada. Estava a falar. Saudar os amigos. As amigas. Passar uma semana. Então, tudo bem? Então, nós chegamos até a página 18. Alguém que tem perguntas? Ci sono domande? Yes, a question. In English, Ele fala. when we are born with a physical body. Do we have also the invisible bodies? And are they are new? Obviously, because the body is new, but are they clean? Is everybody exactly the same with the body? Okay. This is a very interesting question. Peço desculpa. Ok, agora se eu falo inglês. E nem sequer eu compreendi que eu estava falando em inglês só olhando para ti, não? Pois, é bom. Daqui também dou inglês. Então, o que é que ele perguntou se nós nascemos com o corpo físico, né? Também este corpo físico tem um desenvolvimento. Então, se também com o corpo físico nascemos com os corpos energéticos, e se estes corpos energéticos são limpos no momento em que nós nascemos. Ok? Vocês, alguém já tem uma ideia? Ou... Bom, eu, pelo menos, eu estudei um bocadinho as teorias de reencarnação. E nós não nos lembramos normalmente das nossas vidas passadas, portanto, senão tínhamos um registro do que é que a gente fez. Portanto, a gente temos a bater quilómetros a zero, a nível do automóvel, por exemplo. É claro que depois isto não é bem assim, porque ao fim e ao cabo somos condicionados por muitos fatores, não é? Se nascemos em África, se nascemos na Europa, se nascemos na América, etc. É muito subjetiva a pergunta que ele está... Acho que não há uma resposta exata. Mas já que trazemos uma matriz. Mas trazemos uma matriz, claro. Com certeza. Eu acho que, por exemplo, eu nascer em Portugal, acho que aqui as pessoas falam em Itália, tem que haver não algo sei em que país é que que marca nasceram. já esse indivíduo. Acho que isso condiciona logo, de certa forma, a pessoa... Especialmente Elsa lá de cima. Então, vamos ver também o que é que diz a Constituição Oculta do Homem e da Mulher. Okay? Nós temos essencialmente, nós temos duas fases na nossa vida, okay? Na nossa existência. Uma na vida exterior e uma no além, okay? Com diferentes fases, ok? Vamos começar. Vamos dizer que aqui é nascimento ou nascimento e morte aqui, ok? Então nós temos um tempo necessário para desenvolver o objetivo da nossa vida, ok? Mas quando nós nascemos, em geral, o nosso corpo físico não é que é perfeitamente, não está ainda perfeitamente formado, ok? Nós é preciso mais ou menos, a tradição diz 7 anos, ok? Mas claramente são algo de indicativo, ok? Mas indicativamente 7 anos para ter um desenvolvimento do corpo físico inicial, ou seja, o que acontece é que em tudo, okay? Pode ser no corpo físico, corpo etérico, corpo astral, mas em tudo o que nós fazemos, há duas fases fundamentais. Uma fase onde nós não somos independentes.
mas somos totalmente dependentes de estímulos exteriores. Portanto, aqui, no desenvolvimento do corpo físico, o que acontece é que nós somos totalmente dependentes dos pais, ok? Que estimulam, movem-nos, dão a comer, tudo. Não podemos fazer mais ou menos pouquíssimo, ok? É preciso de muito tempo para nos tornar independentes fisicamente. Há mais ou menos 7 anos, quando a mudança dos dentes, também acontece algo de um ponto de vista subtil. Ou seja, há como uma manta etérica que está sobre, que ajuda a formação do corpo físico, e depois, que é essencialmente originada pelos pais, que depois acaba-se como um ovo, ok? Um ovo que depois abre-se e a pessoa mais ou menos tem uma habilidade de fazer ações físicas independentes, mas não emocional, não inastral. Inastral ainda tem esta... Até aos 7 anos, pelo menos. Mais ou menos. Sim, mais ou menos, é uma material. Eles têm aquilo que a gente costuma dizer em Portugal, os canais abertos, portanto, os sinais. É muito mais receptivo. Mais receptivos. E também há Eu, como... pessoalmente, tenho experiências com a minha filha que ela. Pronto, é a experiência de laboratório que ela tinha em casa. Incrivelmente mais receptivo, especialmente aos pais, ok? Porque, também como eu dizia, é como se ele vivesse numa bola de energia etérica, okay? Vital, também originada e alimentada pelos pais, que continua, é por isso que tem um desenvolvimento muito maior do que depois, ok? Então há um impulso exterior, ok, que aumenta e alimenta o crescimento e o nascimento do corpo físico. Depois, ele torna-se mais ou menos independente, consegue fazer as ações independentes fisicamente, mas não emocionalmente. Emocionalmente ainda vive das emoções reflexas dos pais, mais ou menos. Ou seja, ainda é mais nos subsequentes 7 anos que o menino desenvolve um seu independência emocional. E será essencialmente a 14 anos, quando tem uma... são suas emoções, mas sempre refletidas das emoções dos pais. No enquanto, a 14 anos, ele gera mesmo suas emoções. Os primeiros namoros, assim. Mas ainda não está desenvolvido o corpo mental correto. Todos estão em desenvolvimento. Por exemplo, há também meninos que há 7 anos são capazes de fazer muitas coisas, ok? De ter mas não seria o desenvolvimento excepcional, perfeito, porque também há fases que são necessárias, ok? Portanto, aqueles que tentam de tornar os meninos como gênios mentais, sobrecarregando não é muito saudável para o menino. Estas são mesmo fases que todos devem passar. E há um desenvolvimento mental, ou seja, já da 14 a 21 anos, o foco, o objetivo fundamental é desenvolver um pensamento crítico. Ou seja, tiver a sua ideia, ok? Porque também em oposição ou em conjunção, mas ele vive ainda das ideias dos pais. Às vezes contrapondo-se, mas em geral é sempre, não é algo de verdadeiramente seu. Então, o desenvolvimento do corpo mental completo chega a 21 anos, por isto até pouco tempo atrás era 21 anos a idade da razão. Depois já, para aqueles que conseguem, ok,
ok? Porque depois não é para todos, mas um desenvolvimento do aspecto mais espiritual, ok? Então, mais filosófico, mais o pensamento abstrato e tudo isso. Muito bem. Depois, o que acontece é que há mais ou menos 35 anos ao começo da verdadeira vida, segundo ok. E aqui há tudo aquele, agora o homem está formado, pode fazer o que quer. Ok. O que acontece é que depois, e portanto aqui pode realizar o objetivo, a missão, as coisas mais importantes da sua vida, daqui depois pode realizar. Okay? Até a morte. Na morte há também algumas fases. Ou seja, em primeiro lugar, aqui há um destaque do corpo físico, do corpo etérico e dos outros corpos. Então o homem fica com o eu no corpo etérico. Depois, pouco a pouco, desgrega-se, e então o eu retira-se com toda a essência, ok? As lições fundamentais que ele aprendeu, retiram-se no astral, depois no mental, que correspondem essencialmente aos estados de infernal ou purgatorial, vamos dizer infernal ou purgatorial, purgatorial mesmo, e paradisíaco. Ou seja, a permanência nestes estados, que é dependente das cargas que a pessoa gerou, ok? Estas cargas devem se esgotar-se. Devem se esgotar e, portanto, depois, a pouco, se destruem. Okay? Até a pessoa ficar com o eu, que, neste caso, coleta todas as essências de tudo o que ele fez na vida. Okay? As aulas fundamentais, por exemplo, não só as coisas mais importantes, por exemplo, uma dor muito forte ou uma joia muito forte, algo de mesmo importante que a pessoa verdadeiramente lembra-se, como a essência, o suco da vida. Okay? E aqui fica com o causal. Quando encarna-se, e aqui está o ponto fundamental, quando encarna-se, pouco a pouco, este corpo causal, descendendo e encarnando-se, apanha aqueles que são os sementes dos vários corpos. Ou seja, o semente do corpo mental. Agora nós aqui não temos, chamam-se átomos germinais. Okay? No final do caderno número 8, que fala da Constituição Oculta, fala destes átomos germinais. Semente astral, semente etérico. Ou seja, que são estes? Por exemplo, não são um pensamento, mas uma inclinação e predisposição a uma tipologia de pensamento. Não é uma emoção, mas uma inclinação a uma predisposição a uma tipologia de emoção. Então, pode ser uma pessoa que tem uma predisposição à malinconia, ou à felicidade, à joia. Também um semente, aqueles que são os sementes que depois vão se desenvolver. Portanto, este corpo que chama-se de causal porque é a causa destes sementes e depois destes corpos. Portanto, nós podemos ter que, por exemplo, uma doença apareça no final da vida, embora seja já programada. É por isto que existem, por exemplo, doenças hereditárias, ou doenças que, porque já estão programadas, ok?
ou também uma tipologia de felicidade, ou não sei o que, uma predisposição intelectual que manifesta-se só a 20 anos ou 28, quando desenvolve-se efetivamente o corpo mental. Ok? Então, há diferentes fases e esta é muito interessante para muitas coisas. Ok? É uma ótima pergunta. Ok? Posso só fazer aqui uma questão? Sim. Quando nós analisamos o mapa astral de um menino e analisamos a parte da lua, a parte emocional, Muito bem. mesmo até aos 7 anos, é importante nós analisarmos como é que ele gera e como é que ele reage perante as várias situações que lhe apresentam. Apesar de ele estar dependente dos pais, mas existe, mesmo até aos 7 anos, uma predisposição. Sim, com certeza. E é... Isto sim. Ok? Mas também a verdade é que estas predisposições vão se manifestar, e aprofundar e desenvolver ao no longo curso do do tempo. Mas até aos 7 anos, mesmo até aos 7 anos, Sim. já se... Também no corpo físico, você também, logo que nasceu, se for mais ou menos, se for tudo perfeitinho, já vê-se logo, ok? E também com, não sei, o brilho nos olhos, muitas coisas também, se for inteligente, vê-se muito logo, mas de qualquer forma, não quer dizer que ele não tenha já estes corpos, como já dizia, mas que o estímulo para desenvolver estes corpos no começo é exterior, dos pais e depois vamos começar dos pais, ok? É exterior, até um ponto especial onde este estímulo pode se tornar interior, ou seja, ele compreende como gerar as coisas independentemente dos outros. É como um exercício de matemática, por exemplo. Até tu ficar, o mestre ficar perto do menino a fazer o exercício, há um estímulo exterior, portanto não se compreende se ele compreendeu ou não compreendeu. No momento em que ele pode fazer sozinho, então está claro que ele compreendeu, ok? Muda alguma coisa há uma mudança neste processo. E a mesma coisa acontece aqui. Ou seja, antes há uma projeção, um estímulo exterior. Depois há um momento em que ele aprende. E esta coisa acontece conosco também, por exemplo, toda a nossa vida é sujeita a estímulos exteriores para aprender uma sabedoria que depois deve se tornar interiorizada, ou seja, produzida para nós. Esta tudo mais ou menos porque existem todos os planetas que continuamente influenciam os homens, as mulheres, a sociedade, porque há um estímulo exterior que quer que nós aprendemos e, como um menino, começamos a assimilar esta sabedoria para depois poderla produzi-la independentemente. Ok? Tudo bem? Sim. Então, podemos começar. Mas, mais perguntas ou melhor? Okay. E aquelas situações de meninos que têm lembranças de vidas anteriores e que, por exemplo, lembro-me de uma situação de um miúdo quando ouvia uma orquestra, ele já sabia. Porque também aqui há um ponto importante que até 7 anos a personalidade praticamente não está desenvolvida, porque são todos como germinais. Portanto, o que pode se manifestar logo aqui, entre os 7 anos, é a individualidade. Portanto, antes dos 7 anos, vê-se logo o aspecto mais profundo do menino.
Depois, as sobreestruturas, o desenvolvimento do corpo do corpo astral, do corpo mental, pouco a pouco fecha esta manifestação para depois manifestá-la mais à frente. Okay? Portanto, por exemplo, Mozart ou as lembranças de vidas passadas acontecem geralmente antes dos 10 anos. Depois dos 10 anos, dificilmente acontece espontaneamente. Porque manifesta-se mais, sendo a personalidade menos desenvolvida, manifesta-se mais a individualidade. É como se fechasse a... difícil de se manifestar. Vamos em frente. Estamos a alma é composta de matéria que... A página 18. Temos que ler, cada um. Sim, cada um lê. É alma, não é? Sim. A alma é composta de matéria primordial inteligível e é criada à imagem e semelhança de Deus. Não é imaterial, como afirma São Tomás de Aquino, que, por esta sua obstinação teológica, torna inexplicáveis quase todos os fenómenos parapsicológicos e extrasensoriais. Esta matéria primordial inteligível é decomponível e soldável em 3 partes: espírito, alma emotiva e alma erótica. Entre os corpos e os centros subtis afluem algumas correntes vitais e o todo é luminoso, colorido, visível aos clarividentes, ou seja, aqueles que têm atitudes para as percepções extrasensoriais, e é revelado por alguns instrumentos de medição em via de aperfeiçoamento denominados cosmo-iónicos. A partir do cérebro, ao longo de todo o percurso da medula espinal, há um canal trienergético, ou seja, composto por 3 energias: etérica, emocional e mental, ao qual se ligam os terminais dos centros assim indicados. O canal passa dentro da coluna vertebral, entrelaçam-se aos lados 2 canais sutis, da mesma composição daquele central e do centro basal, situado no osso sacro. Chegam até às narinas e são movimentados por um modo de vai e vem pelas correntes vitais da respiração. Muito bem. Então, o que é que está dizendo aqui? Nós temos algumas correntes vitais de energia que atravessam toda a nossa coluna. Muito bem. Vocês já alguém ouviu falar destas correntes? Sim? São... Os chineses chamam Xi, ou o que é? Sim. E que a acupuntura pica pelas agulhas, ou os chiados, sim. os meridianos. Ao fim e ao cabo, eles passam pelos canais todos que nós temos de... Uma vez vi uma pessoa que, ele por acaso fez 3 sessões de shiatsu, que ele tocava aqui em dois ou três sítios aqui no pulso e a pessoa caía para o chão. Só a pressionar aqui a pessoa ficava sem força nenhuma. Ele mobilizava a pessoa, porque eram 2 ou 3 pontos que nós temos aqui sensíveis, que a pessoa, pronto, cai mesmo para o chão. Ele não fez isso a mim, mas eu queria fazer outro. É muito comum na... Não, era só mais um... Sim? Para ver onde é que passa normalmente a nossa... Nas artes marciais, por exemplo, sim. Isto, não sei se alguém fez que é Guido com Ki. Sim, normalmente eles quase todos trabalham esse tipo dos pontos baixos ou altos. Aqui ele está dizendo que a alma é composta de matéria primordial inteligível, ou seja, é material, embora uma matéria primordial inteligível.
E esta matéria primordial inteligível é decomponível e ressaltável em 3 partes: espírito, alma emotiva e alma erótica. Então temos aqui uma tríplice constituição do eu, que é espírito. Mas quem é que deu esta definição? Esta é uma definição que foi feita pelo Tommaso Palamidesi. Na verdade, toda esta parte aqui está mais desenvolvida num outro caderno, que é a Constituição Oculta do Homem e da Mulher, e onde ele explica porque ele dividiu assim, porque ele refaz-se. Repete-se. Não, cita, ou como se diz? Baseou-se em algo. Baseou-se, exatamente. Nas cartas de São Paulo, onde São Paulo diz o homem feito de espírito, alma e corpo. E também na doutrina teosófica clássica de Blavatsky, porque há vários jeitos de dividir a constituição oculta do homem e da mulher. E ele modificou, segundo algumas, por exemplo, a alma aerodinâmica, modificou alguns termos, alguns jeitos de ver, mas baseando-se sobre uma classificação tradicional que remonta mais do que à teosofia ou à yoga, em tempos muito antigos. O yoga ninguém sabe aonde remonta. O São Tomás de Aquino é o tal da Idade Média, não é? Sim. Que é um bocadinho contra esta... Sim, por algumas coisas Tommaso Palamidesi basa-se também sobre Tommaso de Aquino, mas neste aspecto aqui ele afasta-se, porque Tommaso de Aquino essencialmente diz que a alma é imaterial e, portanto, sendo imaterial, no enquanto a posição da teosofia é que só Deus é imaterial. E tudo a criação, a alma, a consciência, o espírito, é tudo criado numa forma de matéria, energética, sutil, espiritual, primordial, inteligível, mas matéria. Okay? Então, mas depois, entre os corpos e os centros subtis, afluem algumas correntes vitais, que são todas, muitas, e a partir do cérebro, ao longo de todo o percurso da medula espinal, há um canal trienergético. Ok? Então, aqui temos a coluna espinal. É um canal trienergético que, na tradição hermética do Egito, por exemplo, okay, era chamado do caduceo de Hermete, que depois foi o símbolo de Esculápio. Sim, porque remonta isto ao Asclepio, ou Esculápio. Talvez foi um avatar, nós não sabemos muito bem. Remonta à época de Rama, ok? E diz-se que ele ajudou a guarir, okay? A curar. E teve esta sabedoria, ciência da medicina, e, portanto, este tornou-se o símbolo da farmácia. Mas, ok, aqui poderíamos falar muito, mas vamos ver o que é que diz aqui, porque... Mas só uma pergunta, estes instrumentos cosmoiónicos existem mesmo? Sim. Cosmoiónicos são ferramentas, são essencialmente circuitos oscilantes, ok? E são disciplinadores da radiestesia. É só isso. Então, são uma ajuda na indagem radiestésica. A indagem radiestésica, essencialmente, trata-se de estabelecer um contato com o subconsciente. Okay? E, através destas ferramentas, são algo que ajudam, como se fosse um diápason pelo canto. Okay? Essencialmente. E, talvez mais à frente vamos também
estudar a radiestesia, a cosmogônica, tudo. Mas essas correntes têm um nome, não é? Exatamente. Temos o serpentino solar, Sim. ok? E o serpentino lunar. Uhum. Além de esta que é a coluna vertebral, o canal energético central, às vezes chamado na tradição yoga Shushumna, onde uma tipologia de energia, porque aqui diz aqui é um canal trienergético, porque há duas polarizações de energia, uma cheia de energia vitalidade, e que é este serpentino solar, uma cheia de energia já utilizada, ok? E esta outra, prana e apana, chama-se na tradição Prana é solar. prana, sim, porque pra-an, ou seja, cheia de an é suflo vital, ok? Então, cheia de vida. E apan é... A respiração, por exemplo, que nós fazemos, não é? É exatamente, tem a ver com... exatamente, tem a ver com estas correntes para desenvolvê-las. Porque, na verdade, estes canais não estão desenvolvidos ainda. Ou seja, são mais ou menos desenvolvidos no corpo etérico. Mas também podem se desenvolver em todos os corpos. Então, nós fazemos esses exercícios, mas esses exercícios... tu nunca fizeste o curso de meditação, mas vamos fazer mais à frente com o sol, quando vai ser primavera, vamos fazer. Mas, essencialmente, estas respirações que nós fazemos não são simplesmente físicas. Devem ser juntadas a uma visualização, ok? E também deve ser como viva esta visualização, porque é através porque é como preciso formar estes canais energovitais, ok? Que ainda não estão tão formados. E, portanto, isto é parte da... Depois há este central que geralmente é, como se diz? Atrofizado? Está atrofiado. Atrofiado. Essencialmente está atrofiado, então, porque há uma tipologia de energia que é a energia vital misturada à energia sexual, ok? Genética, vamos dizer, e chama-se, polariza-se, ok? E seria esta tipologia de energia que deveria fluir neste canal, ok? Mas geralmente está atrofiado, ok? Mas o desenvolvimento deste canal é também aquele que depois dá uma muita força e um dos segredos da liberação final, ok? Porque essencialmente um dia vamos ver no caderno número 8, fala várias páginas, mas está relacionado com o desenvolvimento dos centros de forças e tudo isto. Mas é engraçado, como tu sabes, eu faço também yoga e nós na meditação do yoga costumamos visualizar uma cor em forma de espiral, a sair realmente do centro das almas, uma das técnicas chamadas. Sim, em geral é muito difícil de despertar esta força que é chamada Kundalini, não? Mas é muito difícil, no sentido que em geral é simplesmente, não é mais com a visualização que desenvolve-se, mas mesmo com um despertar. Há técnicas que estão descritas no caderno 12, que é a meditação sobre a esfera sexual e a sese. Mas
E, portanto, pedem um desenvolvimento também da mente, da vontade, da concentração muito fortes. Porque são forças que muito fortes. Okay? Tão fortes que geram os nossos corpos. No sentido que a força genética foi aquilo que depois gerou mesmo um corpo. Então é uma força mágica muito forte, um tipo de magia muito forte. Nós estamos aqui, depois vamos falar aqui dos chakras, né, dos centros energéticos. Normalmente, aquelas pessoas que praticam o reiki e aquelas terapias de imposição de mãos, etc., eles vão mexer um bocadinho com a... Geralmente sim. Geralmente vão ativar ou modificar um bocadinho? Geralmente só no corpo etérico. Ok? E em geral é só corpo etérico, mas também é verdade que como há doenças físicas, podem se transmitir também vícios e doenças etéricas. Portanto, em geral, mas é normal, torna-se natural que uma pessoa vá fazer-se curar de uma pessoa que estima como uma pessoa moralmente correta, saudável. Não é que vais dar qualquer pessoa para isso, tipologia de terapia, não? Às vezes podem ser tipo pessoas que podem sentir pior. Sim, pode também sentir-se pior, mas há várias razões, não podemos generalizar, porque também em algumas situações tu fazes uma terapia, sente-te pior, depois melhora. Okay? Então, cada situação aqui, nesta situação, é preciso ver, mas um ponto crucial é, como eu dizia, esta tipologia de terapia é melhor fazer com pessoas que tu estima como moralmente corretas. Normalmente quem faz isso não pode estar... Pronto. Depende. Se eles cumprirem as regras, aquilo dá certo. Ou também pode ser uma pessoa não moralmente correta, mas um grande médico. Por exemplo, minha mãe foi no Tibete, mas mesmo para esta tipologia era uma viagem um pouco estranha. E mesmo para esta tipologia de terapias alternativas. E os médicos aí são todos mediúnicos. Essencialmente mediúnicos. Que mesmo também muitas vezes agressivos. Mas, então, a guria, pô. Mas funcionava. Mas funcionava. Então, eu nunca teria... Não seria o meu médico ideal, mas em geral precisamos separar as coisas. Sim, eu só penso que esta coisa... Ninguém dá doentes. Porque uma pessoa pode ser um ótimo médico, mas não um santo. O ideal seria, especialmente para esta tipologia de terapia, de ter um médico que seja também um santo, mas não são comuns, então... Isso apanhar um médico santo. Exatamente. Mas há um caderno também sobre isto, que é chamado do hipnomagnetismo curativo, que fala mesmo desta tipologia, mas como forma de ascese. Portanto, intesa na santificação. Então, é diferente. Não é mais só para curar o corpo físico, mas também para tudo. Mas quando falava há pouco do agravamento, às vezes já um agravamento temporário não deixa de ser um processo de cura. Sim, mas se a pessoa, do exemplo da pessoa, por exemplo, tem um bom almoço, por exemplo, cozido à pessoa, e a pessoa vai praticar o reiki. É normalmente cozida à portuguesa, já comeste, se calhar. Sim, extremamente pesado. Se a pessoa vai praticar o reiki passado meia hora, é normalmente não é aconselhável.
Não é? Mas isso é tal teoria das pessoas. Não, mas é essencialmente o que eu dizia, depende da pessoa, da que faz, Sim, há muitos fatores. não é? Não, quer dizer, porque há quem faça tratamentos de reiki. Eu já fiz o primeiro nível, passados- não passei o do segundo porque depois não quis estar muito a entrar na área de curar e tal. Mas nós temos de estar 21 dias sem consumir carne, etc. E eu, por acaso, pronto, gosto às vezes de tocar um bocadinho. Não, eu antes de conhecer a filosofia, eu pratiquei por anos, fiz todos os níveis. Sim. E naquela altura. Mas não se pratiquei, vai tocar ali um bocadinho Não. Nada mais do corpo etérico e às vezes do corpo astral. De fato, às vezes o que acontece é que há uma terapia emocional, uma terapia psicológica. Dificilmente sente-se ouvir de uma terapia mental. Não. Geralmente não. E a doutrina não está tão desenvolvida. Por exemplo, se uma pessoa quer uma estrutura mental, uma doutrina mais desenvolvida, nos orientais, por exemplo, o Sankhya Yoga, por exemplo, são mais doutrinas, tudo isto. Eu, por acaso, deixa-me interromper, eu não acreditava muito nisso, mas na praia, porque aqui a gente, pronto, temos aqui a praia ao lado, não é? E nos dias em que o mar está mais quente, normalmente temos a tendência a ser picados por peixe-aranha. Aquilo eu brinco, aconteceu-me a mim, e eu fiz, e passou a picar, aquilo é horrível, e passou, mas eu utilizei por muito, é uma tipologia de pranoterapia, Sim. E Porque aquilo é vivo. feita, Alguém, não sei se nós temos, já alguém sofreu essa picada. Sim, mas a minha não foi muito forte. Às vezes Eu tive também muito forte, aquilo era um vidro dói ali, muito. e eu apliquei e foi sim. Mas Mas não sei se vai mexer com a estrutura. não, nada mais do que o corpo etérico do corpo astral. E isto também é importante distinguir as coisas, porque, por exemplo, pode mudar, pode curar-te, mas depois não eliminar a tendência a ter novamente a doença. Porque a tendência, todas aquelas que são doenças crônicas, são, em geral, originadas pelo causal. Ou seja, há algo que foi causado e que depois gera, por exemplo, uma dor a sombra, como Enrico, por exemplo, que ele tinha este sombra que não... E que numa vida anterior ele Mas manifestou-se. foi mordido por um crocodilo. Sim. Mas isso manifestou-se em idade adulta? Ou foi. Sim, acho em idade adulta. Saía fora. Sim. Tinha um osso que saía fora da Ok. Pois isso. Mas há muitas tipologias destas coisas, estamos cheios. Ok. E não conseguiu ultrapassar? Não sei. Mas... Acho que aprendeu a curso assim em Sabe que também, nós, por exemplo, os amputados, o exemplo dos amputados, cortam uma perna ou um braço e continuam a sentir O arto fantasma. Este é o corpo etérico. No caso do arto fantasma, é o corpo etérico que continua a tentar de reorganizar o corpo físico, mas não consegue. Mas as doenças mais crônicas podem ser, às vezes também há tumores que depois recidivos acontecem novamente, porque, ou também situações orgânicas que acontecem porque simplesmente tudo o que foi movido, que foi posto em movimento daqui até aqui, foi naquela direção
Ok. Também deformações, doenças às costas. Por exemplo, uma doença às costas, por quê? Porque a pessoa está assim, mas por que está assim? Porque tem uma predisposição, porque não está feliz se não esteja assim, e no tempo isto gera uma dor, num ponto específico. Há muitas coisas que nós que vemos depois de anos, mas que são originadas do começo, essencialmente. A não ser, por exemplo, um enfisema pulmonar, ok? Por fumar demais, ok? Sim, é verdade que acontece, aparece a 60 anos, ou não sei, ou 80, ou não sei quando é. Sim, mas porque ele começou a fumar a 14. Então, é algo de lógico, ok? Ele começou a fumar a 14 por quê? Porque teve esta predisposição emocional, ok, a fumar. Mas os fumadores, sabe que há alguém fumador? Eu era... Não, mas por acaso achei agora uma anedota sobre a indústria do tabaquismo, ou do tabaco. A Philip Morris, que é a dona do tabaco a nível mundial, tem um plano de acabar com o seu negócio. Eles dizem que querem acabar com o negócio deles, que é vender tabaco. E então financiam universidades. Eu vi agora numa entrevista na televisão que eles dizem: nós vamos para a frente com isto, por causa da história do cigarro eletrónico, estar a competir com eles. E então eles querem acabar com o tabaco. Claro que isto é uma fantasia, porque eles claro que não vão acabar com a linha dos ovos de ouro, que é o cigarro. Mas pronto, eu estava a explicar isto por causa da questão de nós, ao fim e ao cabo, não sei se aos 20, ou aos 14, ou aos 15, mas normalmente essa área de vício, isso tem tudo a ver com até aqui esta área. Exatamente. Que é o hábito. A partir daí... Exatamente. Mas este é um exemplo de... Mas não sei se isso tem a ver também já com... Sim. Por exemplo, sim, com certeza tem já a ver com eu posso falar para mim como uma coisa, mas não sei, de qualquer forma, em geral, sim. É tudo uma cadeia indistricável de eventos, de predisposições que depois, a não ser, este é o ponto crucial, a não ser que num ponto o homem com o seu eu, com a sua vontade, decida de mudar. Então há como um binário. Há um binário, um trem, que se tu não fizer nada, acontece isto. Da mãe à morte. Da mãe à tomba, direto, sem fazer nada. Mas, depois, o que acontece é que, se numa determinada altura tu decidir de mudar, tu podes. É como a lei de Newton. A lei de Newton diz: se tu não aplicar uma força, então o moto continua retilíneo e uniforme. Ou seja, exatamente na mesma direção. Mas tu podes mudar o moto aplicando uma força. A única força que tu tens é a da vontade junto ao amor. São as duas, essencialmente. Então, vontade, disciplina. Exatamente. Então, por exemplo, eu quero não fumar mais, então não é natural. Eu faço como aplico uma troca de binário. Ok? Ou eu decido de parar de jogar a futebol e de começar a tocar piano. É algo que nunca teria imaginado fazer, mas eu decido, então mudo. Mas é algo que geralmente nós não fazemos. Ou seja, aquele começou a fumar, eu continuo a fumar. Quando eu parei, depois de anos e anos, eu fumava 2, 3 maços a dia, então não era pouco. Okay. Fumei por 10 anos. Quando parei... E há quantos anos é que... 10. Porque já limpaste? Sim.
Porque Acho que é 10 anos. parei há 27 anos, então 10 10 anos. É o que eles dizem, que E, o pulmão fica cor-de-rosa. sim, é verdade. Mas para parar, eu tive que imprimir uma força de vontade mesmo forte. Ou seja, senti como uma troca de destino. Um amigo meu foi quando o pai morreu. Disse que não deixava de fumar. Olha, e até há uns 6 anos que não fumo. Mas isso, pronto, foi. Mas é uma decisão. E birrou, foi uma boa birra. Não, Mas foi um dia especialmente, pronto, assim. sim. Não, é tudo num Simbólico, segundo. simbólico. É num segundo a decisão, mas é uma troca de binário que precisa de uma força. Sem esta força, a vida continua exatamente como foi programada. É por isto que também a lógica é a melhor profecia. Okay? Tu fuma e terás uma fizema. Não sei. Tu corre e terá problemas a joelhos. Não é? Eu, por exemplo, foi deixar de beber álcool. Porque eu estava sempre. Era aquela roda, no meu caso, que vem uma energia muito forte, depois não durmo, pronto, uma série de coisas. E então foi mesmo assim, já chega. Chega. Então, não beber, pronto, que é normal, as pessoas já dizem, mesmo seja em família, coisa, sociavelmente, e não beber café. Pá, foi assim uma coisa que decidi e pronto. Cortaste a cafeína. Sei lá. Mas podes dar. Na altura até era chocolate. Tudo o que fosse para fazer mais agitação, eu não pedi para mim, porque eu quero estar cá, quero fazer a minha vida normal. E mesmo assim, ainda me dá trabalho. Neste verão ainda apareceu. Epá, leva assim já mais passos, mais uns Café amigos. não consigo. Mas Durante uma semana, sem beber café, para mim é terrível. percebes? Ainda Não é terrível, não. Posso estar uma semana sem beber café, mas eu acho que de vez em quando bebo. Vamos ler pelo menos outros 2 parágrafos. Senão não. Senão não consigo. Vai aqui, então. A Terra. A Terra e o Sistema Solar estão imersos no mundo etérico, no mundo astral e no mundo mental. Estes mundos têm 7 tipos de vibrações, uma verdadeira gama de vibrações. A matéria mental é o veículo do pensamento, aquela astral ou emocional é o veículo ou mar dos sentimentos, aquela etérica é o médium daquilo que é erótico e vegetativo. Os mundos em questão são compenetrados entre eles e são povoados de imagens, pensamentos, cargas insidiosas, espectros, destroços de animais e homens que constituem uma perene armadilha pelo contágio que exercitam. Os corpos energéticos são móveis, dilatáveis e encolhíveis. Apresentam-se com cores cambiantes consoante os estados de consciência e de saúde. Os centros têm diâmetros variáveis conforme a idade dos sujeitos, de 2, 5 ou 15 centímetros. As representações em forma de flor de lótus com as letras sânscritas ou tibetanas e as figuras geométricas em uso no yoga não representam os chakras como realmente são, mas constituem símbolos, suportes de meditação para fixar a atenção que, de reflexo, opera por visualização sobre o centro real. Os desenhos dos centros, ou seja, os suportes de meditação em uso e muito eficazes para as finalidades arqueosóficas, referem-se à nossa tradição mediterrânea, portanto cabalística e essênico-cristã. Nomes divinos e logodínamos, palavras de força, são em língua hebraica. Com isto, o asceta está seguro de trabalhar bem, porque conhece aquilo que usa. Não é assim para quem quer utilizar os centros de forças hindu,
dos quais ignora o gênio esotérico das línguas sânscritas e tibetana e perante suas letras e símbolos fica alheio. Podemos ter um confronto a título informativo a partir do exame da figura que representa o Ajna Chakra ou o centro frontal hindu e o correspondente centro frontal da tradição arqueosófica, dito em hebraico Ofanor Mitsika. assim escrito, que quer dizer roda ígnea frontal. Escolhi o centro com o simbolismo e os mantras mais simples para facilitar o leitor em seguir o raciocínio esotérico. Então, para o Ajna, os livros e os instrutores dirão que sobre 2 pétalas estão as letras Am e Ham e Exato. Exam. Quais mantras para recitar e ao centro a sílaba semente Aum. Deste último, sendo muito comum, é dado o significado, mas dos 2 mantras cala-se, fazem pronunciar Indoct, porque perderam-no o sentido oculto, apesar de ainda termos as chaves. Ou seja, Indoct quer dizer sem explicar, okay? Induzido. Okay? Sem explicar o significado de por que utilizam-se estas 2, Ham e Sam. E talvez isto podemos, próxima vez talvez podemos ver porque esta parte, porque está falando do se vocês vão na página, me guarde qual é a página. A página é 20. Sim, mas onde é o centro frontal? Ecco aqui, 100. Página 100. Há um diagrama. Sim. Que é este aqui. Essencialmente é este aqui, e aqui está escrito Yod e ok. Então talvez vamos ver próxima vez como, porque também não sei se vocês já viram algo similar, por exemplo a tradição yoga, não, é similar, feito assim, só com as flores. Sim, Ok. Talvez consiga fazer melhor. Ok. Flores de lótus. Ok. E aqui há o símbolo do Aum. Não sei se vocês que mesmo esta é uma derivação, porque seria escrito assim. Seria escrito assim, mas depois no curso dos milénios mudou para esta escritura. Mas talvez próxima vez vamos analisar, porque também vamos falar das línguas sagradas e, portanto, do sânscrito, do hebraico, vamos ver algumas coisas, ok? E vamos seguir todo o raciocínio desta página, que senão é um pouco difícil para ser agora, são um pouco também. Então. Ok. Perguntas? Ou não sei, algo que vem? Ok. Então, próxima. Fazemos as perguntas. Sim. Se vocês têm perguntas,
Escreve e próxima vez vamos falar. Né? Pois. Por exemplo, a pergunta de Ian era muito interessante. Provavelmente ele não conseguiu ouvir tudo porque eu falei em português. Ele perguntou em inglês, mas a resposta foi em português. Então,